o programa Bíblia no meu dia a dia, estamos estudando o livro de Josué, vamos avançar um pouco mais e é bom ter a sua companhia, é bom saber que você comigo está fazendo essa experiência da presença de Deus, do Deus que se revela, que fala conosco por meio da sua palavra. É muito bom escutar a voz de Deus, é muito bom perceber o direcionamento de Deus, aquilo que Ele quer falar comigo, que Ele quer falar com você, que Ele quer nos instruir, que Ele quer nos abençoar, nos dar vida nova. Tenha certeza disso. Hoje, a palavra que nós vamos meditar vai trazer um sentido muito importante para coisas tão fundamentais na nossa caminhada de fé. Mas para que a gente compreenda o que Deus quer, a gente precisa se abrir. Abrindo-nos, nós precisamos suplicar. Suplicar o Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza, nos auxilie, nos ajude no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e o seu caderno para que a gente possa anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, Josué, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Josué, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. A parte que tocou aos descendentes de José começava no Jordão, na altura de Jericó, a leste das águas de Jericó. O deserto que sobe de Jericó pela montanha de Betel, depois a partir de Betel, seguia até Luza, passando pela fronteira dos Araquitas em Atarote. Descia pelo oeste até a fronteira dos Jafletitas, até a fronteira de Bet-Horon, de baixo, e até Gazé, para terminar no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam também a sua herança. Importante que nós compreendamos algo. Por que não a tribo de José somente recebe ali a sua herança, e sim os dois filhos, Efraim e Manassés? Porque lá em Gênesis, que nós já estudamos, no número 48, no capítulo 48, nós vamos ver a bênção profética dada por Jacó, por Israel, aos dois filhos de José, Manassés e Efraim, como nós acabamos aqui de vê-los recebendo a parte da herança, aqui no texto literal. E, na verdade, Jacó, ele adota os dois filhos de José e dando a eles o direito de herdeiros, como os outros filhos, não os filhos de José, como os outros filhos de Jacó. Eles têm o mesmo direito de herdeiros dos outros. E aqui nós precisamos perceber coisas muito, muito, muito importantes diante desse fato específico. O texto literal nos mostra a distribuição dessas terras, mas a gente precisa entrar, mergulhar um pouquinho mais. Veja só, José não recebe território com o seu nome. O que isso significa? Mas existe aqui algo que vai falar o meu coração e o seu coração. Ele não recebe um território com o seu nome, mas uma dupla porção nos seus filhos. Se a gente for no livro de Jó, que nós vamos estudar ainda aqui na Bíblia no meu dia a dia, você vai ver que no final, no capítulo 42, depois que Deus corrige Jó de algumas situações, fala com ele e tal, vai dizer que Jó recebeu 2 vezes mais o que ele possuía antes. Aqui nós vamos ver a dupla porção nos filhos de José. O que isso significa? Deus, ele faz exatamente aquilo que significa o nome de José. O nome de José tem um significado que diz: Deus, ele acrescenta. Deus, ele acrescenta. Veja só, não é um acréscimo. Só José receberia uma porção de terra, a tribo de José. Mas agora não. Manassés e Efraim, os dois filhos de José. Uma dupla porção. Deus acrescenta. É o símbolo da bênção. É o símbolo da multiplicação. É o símbolo da fidelidade
em meio à dor. Então Deus acrescenta àquele que foi fiel em meio à dor. Se a gente olhar lá, né, capítulo 37 até o 50 do livro do Gênesis, nós vamos tocar na história de um homem fiel, José, fiel ao sonho de Deus, fiel ao projeto de Deus, fiel a Deus, 100% fiel a Deus, independente do que tivesse acontecido. Veja só, ele foi traído pelos irmãos, ele foi invejado, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo. Veja, isso poderia trazer uma amargura para José, mas José tinha foco. O problema de muita gente que entra na amargura é porque perde o foco. Passa a olhar somente para si mesmo, para as situações ao seu derredor e deixam de olhar para Deus. E deixam de colher os bons frutos. Vamos lembrar de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu perder o foco, eu vou ser um murmurador. Se eu perder o foco diante das dificuldades que eu viver, eu vou experimentar na minha vida a dor permanente da decepção com um irmão, da decepção com um amigo, da decepção com alguma pessoa que de alguma maneira possa ter me decepcionado, até mesmo com Deus. José poderia dizer assim: Deus, onde o Senhor está? Olha só, eu te fui fiel até hoje, o Senhor me deu sonhos, eu compartilhei os sonhos, e agora os meus irmãos fazem isso? Mas aqui nós vemos José, né, o que significa Deus acrescenta. Nós vemos a simbologia da bênção, da multiplicação, da fidelidade de Deus em meio à dor. Deus foi fiel a José em meio à dor que José passou. Deus, ele abençoou, ele multiplicou na vida de José, porque na cruz ele permaneceu fiel. Aqui é uma palavra importante. Você vive algum momento de cruz, momento de dor, de sofrimento, de perseguição, de luta, de perda, de enfermidade. Deus, ele é fiel. E se nós nos mantemos fiéis a ele, nós vamos experimentar bênção, multiplicação, nós vamos experimentar fidelidade de Deus. Se nós formos fiéis, Deus vai ser fiel. Então, Efraim e Manassés, nós poderíamos chamá-los de fruto da cruz. Eles são fruto da cruz de José, do sofrimento de José. José figura o Cristo que sofre, que foi vendido também por Judas Iscariotes, não é verdade? Então, José é a figura do Cristo. Uma bênção, né? Um simboliza, Manassés e Efraim. Um simboliza a bênção da graça e o outro a superação do passado. Existe alguma coisa no seu passado que precisa ser superado? Existe alguma dor, alguma realidade de ressentimento, de trauma, de sofrimento, precisa ser superado? A gente olhando para José, né, que aqui está representado em Efraim e Manassés. Nós, eu e você, temos vivido como José, mesmo feridos pelos nossos irmãos, nós não cultivamos no nosso coração a amargura. A gente só não vai cultivar a amargura se nós estivermos pregados à cruz de Cristo, se nós olharmos para a cruz e se nós focarmos na cruz. Focando na cruz, nós experimentaremos a graça, nós experimentaremos o favor de Deus, nós não saborearemos o amargor. Vamos lembrar que lá na cruz deram fel para Jesus, mas Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente vai ter que fazer assim. A gente vai ter que dizer: Pai, perdoa e me ensina a perdoar, porque essa pessoa não sabia o que estava fazendo. Eu não vou dar poder para essa pessoa me dominar, eu não vou dar poder para essa pessoa me jogar no abismo, na tristeza, na depressão, no medo, na ansiedade. Não, eu não vou dar o poder para essas pessoas. José não deu poder para os irmãos dele. José permaneceu fiel. Foi como escravo para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, Deus abençoou Potifar, a mulher de Potifar se apaixona por ele, José permanece fiel a Deus, permanece fiel ao patrão, ela simula uma violação, né, de José para com ela, José vai preso, na prisão, José permanece fiel a Deus. O resultado da cruz é bênção, o resultado da cruz é multiplicação, o resultado da cruz é a fidelidade daquele que, por primeiro, foi crucificado.
resultado da cruz vivida com amor. Vamos lembrar, Jesus disse, quem quiser vir em meu seguimento, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue. O resultado da cruz abraçada todos os dias é o céu, é a ressurreição, é a alegria. Não tem cruz que vai durar para sempre. Agora, se você continuar na amargura, na tristeza, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, olha lá, não sei o que lá, eu sou tão digno de pena, de piedade. Você não vai aproveitar espiritualmente o que Deus quer te oferecer. Olhe para lá, para a cruz e veja na cruz de Cristo o sentido de todas as coisas. Não perca o foco de Deus. Foque em Deus, foque no Senhor. O resultado, da bênção de Jacó para Efraim e Manassés, da distribuição dessa terra para os dois, é honra da fidelidade de José. José permaneceu fiel. E olha que interessante, Gênesis 50, 20, José vai dizer para os irmãos, o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Só o homem que vive no Espírito, a mulher que vive no Espírito, o homem e a mulher que tem foco em Deus, que não perde de vista a cruz, consegue enxergar tudo de maneira diferente. Tudo é enxergado de maneira diferente. A gente não enxerga como as pessoas naturais, como o homem psíquico, como vai dizer o apóstolo Paulo. A gente enxerga como homens e mulheres do Espírito, marcados pelo Espírito, transformados pelo Espírito. E hoje Deus está convocando a mim e a você, diante da distribuição da terra, para Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, a entender o caminho da cruz, o caminho da fidelidade e saber que isso vai ter resultado. Se o resultado vier aqui, a gente colher muitos frutos, isso vai ser tremendo, mas a gente já sabe qual é o resultado final. O resultado final é céu, fidelidade de Deus, até as últimas consequências. Deus fará por nós e nos dará a eternidade feliz. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? Eu preciso permanecer fiel ao Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos dias bons e nos dias maus. Não posso perder o foco. Ele deve estar em Deus, no céu e aqui na cruz, pois dessa maneira conseguirei superar os dias difíceis e aprenderei a não dar poder às pessoas sobre a minha vida. E assim serei capacitado a perdoar e a seguir o caminho abraçado à cruz de cada dia, na total fidelidade a Jesus. A gente só consegue isso com a graça de Deus. A gente só consegue isso com foco, com meta, com propósito, com entendimento espiritual, saindo da mente psíquica natural e entrando na mente pneumática, conduzida pelo Espírito, na direção certa. Vamos rezar? Senhor, faz com que a minha mente seja transformada, que eu passe por uma metanoia. E essa metanoia, essa mudança de mentalidade, me coloque no foco certo. O foco é o Senhor, o foco é o céu. E aqui, antes de adentrar a morada celeste, que é futuro, no presente, que eu abrace a cruz, que eu contemple a cruz e que eu não desperdice nenhum sofrimento, que eu não desperdice nenhuma situação que me cause até mesmo dor, mas que eu as aproveite para crescer espiritualmente, para amar verdadeiramente. E que, Senhor, eu não dê poder a ninguém sobre a minha vida. Se alguém me feriu, se alguém me traiu, se alguém me magoou, eu vou olhar para a cruz e aprender com o Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dessa maneira, eu viverei livre e eu caminharei na direção da sua santa vontade. É o que eu peço agora, reagindo a essa palavra, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs que estão estudando essa palavra junto comigo. Amém. É exatamente isso, meu irmão. Exatamente isso, minha irmã. Foco em Deus, no céu, na cruz.
E principalmente, aprendendo com Jesus. Ele vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós aprenderemos dele a perdoar e a não ficar na amargura da decepção, não cultivar ressentimentos e mágoas no nosso coração. E a dupla porção virá, pode ter certeza. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.